voltamos e eu prometo que agora eu vou ouvir a Najara, tá bom? Eu também falo Agora demais, tá? será ela. Najara, como é que foi essa tua trajetória na carreira de atriz? Começou com quantos anos? Olha, Luzia, eu comecei com 4 anos e meio. Então, esse ano eu completo 52 anos de carreira. Gente, é muito louco isso, né? Tô com 56, é muito louco isso. Mas, assim, não é que eu nasci na televisão, mas praticamente. Mas antes que vocês perguntem, os meus pais não eram artistas, minha mãe do lar, meu pai dentista. Mas eu digo que eu nasci artista. Com 2 anos eu queria ser cantora. Eu tinha uma paixão pelo palco, uma coisa incrível. E aí, a minha mãe, ela dizia que se dependesse dela para ficar em porta de televisão, eu nunca ia ser nada. Mas minha mãe, uma pessoa incrível, assim, que perguntava para mim se eu queria realmente tirar fotos, essas coisas. Não, tirei fotos, comecei fazendo comerciais. E aos 4 anos e meio eu tive minha estreia no programa do Durval de Souza, na TV Record, em São Paulo, chamada Grande Gincana, onde eu apresentava o Arrelia, o Pimentinha e dizia monólogos sobre a guerra, sobre a fome, enfim. E eu não sabia ler, e minha mãe lia para mim e eu decorava. Então, sempre foi uma paixão. Fiz minha primeira novela com 9 anos na Tupi, depois fui para o SBT, que não era SBT, era TVS, voltei para a Tupi e, finalmente, aos 12 anos, estreiei na TV Globo fazendo Malu Mulher. E eu acho... E depois disso, fiz várias novelas, como Baila Comigo, que, aliás, hoje que nós estamos gravando esse programa, é aniversário do Manuel Carlos, né? 90 anos, querido. E eu fiz Malu Mulher com ele, que ele escreveu alguns episódios. Depois eu fiz Baila Comigo. Aí fiz O Homem Proibido, Amor com Amor se Paga, Direito de Amar, Gente Fina. O artista sempre tem um papel que marca ele. Malu Mulher, que te marcou, né? Com certeza. Um programa de vanguarda, né? Um programa que foi exportado para mais de 90 países, onde você tinha uma adolescente que se envolvia nos assuntos da mãe, o pai, né? Os pais separados. E, infelizmente, hoje em dia, eu vejo Malu Mulher que ainda continua atual. Infelizmente, no sentido de que a gente avançou, mas ainda tem coisas ainda para serem discutidas. Eu acho que eu achava interessante se Malu tivesse uma continuidade pelo lado da Elisa, né? O que aconteceu com a Elisa? O que houve com essa menina criada por essa mulher dos anos 80, desquitada? E o que a Elisa, no que a Elisa teria se transformado, né? Eu acho que a Najara, eu acho que se transformou numa mulher também guerreira, numa mulher também que acredita na justiça, que eu gosto de ver as coisas bem feitas, as coisas, né? Eu tenho um sentido de justiça. Assim, meus pais me criaram assim. A minha mãe, ela usava os episódios de Malu Mulher para me educar. Então, ela não tinha essa... Quando eu tinha freios, a minha mãe não tinha, né? Eu me lembro que tinha um episódio em que a personagem era toda... Ela estava se achando com 12 anos, com 13 na época, que ela tinha beijado, não sei o quê, e era ela se insinuando para um senhor, que era o Cláudio Marzo, que fazia de propósito, provocava ela. Eu me lembro que quando eu li aquilo, eu virei para minha mãe e disse assim, ai, não sei se eu vou querer fazer. Minha mãe falou assim, por que não? Aí eu falei, sei lá, porque ela vai para o motel, mas não, aí minha mãe falou assim, qual o problema? Você vai estar dando você vai estar falando de uma coisa que que colegas suas passam, não sei o que. Eu, tá. Então a minha mãe me fez ver a coisa por um outro lado, olha que legal. Sem, né, e não era nada demais, gente, falando motel aqui, mas era só até a porta do motel, era inclusive o personagem, ele meio que colocava a menina no lugar dela. Ela queria ser mulher antes do tempo e ele colocava, você acha que você acha que você pode entrar aí, menina? Você é só 18 anos, você acha que eu ia botar você aqui? Era uma coisa assim, baixa a tua bola, vive os teus 13 anos, você tem 13, você não tem 18. Então, era bacana isso, assim. Então, eu acho que Malu foi um marco na minha carreira e eu tenho muito orgulho de ter participado. E você era mais ou menos a sua idade? Sim, era a minha idade. Não é isso? Era. Em algum momento, o personagem tomou conta da Najara? Você sabe que quando eu assisto, eu acho que a Najara, que de vez em quando é muito Elisa. Tem um episódio que, até por sinal, foi a Regina Duarte que dirigiu.
E eu revi esse episódio, eu fiquei olhando pra minha cara, abrindo a porta com uma cara, o que é? O que você quer? Aí eu, gente, mas isso é totalmente Najara, só que com a diferença que a minha mãe era bem mais brava que a Malu. Se eu falasse com ela assim, o galo cantava lá em casa, mas mesmo assim eu disse, gente, você tá... Ai, já fiz, já não sei o que. Falei, gente, então eu acho que, claro, as duas se misturavam, as duas se mesclavam. Eu fiquei muito parecida com a Elisa, e a Elisa teve muita coisa de mim. A menstruação da Elisa, né, o Manuel Carlos conversou muito com a minha mãe para perguntar como é que foi. Então tinha muita coisa minha na Elisa, né? Tinha esse prazer das duas se conectarem, com a diferença de que a Malu era desquitada e a minha mãe era viúva. Mas a nossa relação era muito parecida. Quantos anos ficou no ar, Malu? 2 anos. 2 anos, bastante tempo. Eu acho que tinha fôlego para mais. Mas, né? Enfim, ela ficou 2 anos. Foi. Ganhamos prêmio, eu ganhei prêmio de atriz revelação e Malu ganhou vários prêmios no exterior. Eu acho que até hoje ainda Sim. é uma das novelas mais faladas. Não é uma novela, não era uma novela, é um seriado. Era uma série, né? A gente chamava de seriado porque tinha começo, meio e fim. Eu acho que era um seriado, é um seriado que até hoje é um dos mais comentados. É verdade, né? Com certeza. Até porque, como você diz, não mudou muito. Não. Algumas coisas eu vejo que não. Alguns episódios eu não cheguei a participar, só ver como, por exemplo, falar de salários da mulher, falar de racismo, falar de homofobia. Nossa, a gente discutia isso nos anos 80. Isso foi uma visão do Boni, porque quando eu fiz os testes para Malu não era o que ia ser o que foi. A personagem era mais pobre, ela era secretária numa fábrica de papel, ela não tinha pai e mãe, e a menina era menor, tanto que quem ganhou foi a Monique Cury. E aí depois o Boni viu tudo pronto e falou assim, mas isso está muito novela das 6, eu quero um programa de vanguarda, eu quero um programa que discuta tabus. E ele estava certo, né? Discutimos tabus com bom senso, com textos maravilhosos, bem ditos, bem feitos, bem encenados. Então, assim, tenho muito orgulho de ter feito parte desse programa. Saindo daí, como é que foi a sua caminhada? Pois é, eu fiz Baila Comigo, que o Manuel Carlos me colocou. Fiz bastante coisas até 1990, foi a última novela que eu fiz nesse ínterim, que foi Gente Fina, que foi uma novela das 6, que não foi, assim, de ibope, né? A partir dali, eu comecei a fazer poucas coisas. Eu tive contratos, porque o Boni sempre me dava contratos, fui contratada da Globo, mas muitas vezes sem fazer nada. Então, aí, realmente, a partir dali, as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Aí, eu tive contrato com a Globo até 98. Foi o meu último contrato com a Globo. A partir dali, em 2000, eu fui para a Record, fiz uma novela lá chamada Vidas Cruzadas. E aí é que as coisas começaram a ficar difíceis e foi quando eu finalmente fui vender água de coco, em 2001. Chegando na água de coco, porque eu estava esperando você chegar aí. Quando você decidiu vender água de coco, você e sua mãe, eu queria parabenizar você, porque ninguém tem que viver de aparência, a gente tem que viver de realidade. Claro que não. Mas tem pessoas que preferem viver de aparência. Verdade. E eu acho que quem vive de realidade cai e levanta com muito mais facilidade. Acho que sim. A pessoa se refaz. Acho que sim, claro. Né? Eu tiro por mim. Então, nesse momento que você botou lá, foi vender sua água de coco, e aí a imprensa toda descobriu, fizeram daquilo um carnaval e tal. Nesse momento, a sua fé se abalou? Abalou. Bastante. Abalou bastante. Claro, lógico, né? Sou um ser humano. Mas eu acho que abalou, mas ao mesmo tempo eu fiquei mais contestadora. Eu acho que Deus encontrou em mim uma pessoa de cobrança, aquela filha ranheta. Mas papai, por que você está fazendo isso comigo, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Então, assim, eu me lembro que eu na rua, às vezes eu ia comprar coco ou buscar alguma coisa, eu ia pela rua conversando com Deus.
E muitas das vezes brigando com ele, discutindo com ele, né? Então, acho que abalou, mas ao mesmo tempo aproximou, claro, por que não? Porque eu acho que quando você contesta, eu sempre disse, às vezes eu dizia para minha mãe, eu não sou vaquinha de presépio. Então, eu sempre fui muito contestadora, eu sempre fui muito, né? E minha mãe falava, você é muito respondona, eu não sou vaquinha de presépio. Minha mãe também não era vaquinha de presépio, então acho que eu puxei muito, ela também, né? se sentiu abalada? Sentiu, mas ela era mais forte que eu. Eu acho que se não fosse a mamãe era mais confiante, ela tinha, claro, lógico, tinha as dificuldades dela, tinha os porquês dela, mas ela era, nesse momento, assim, acho que quando ela me via fraquejando, ela era, sabe, ela era mais forte, ela me dava apoio, acho que ela acreditava mais. E eu, às vezes, né, falhava. Claro, meu travesseiro viu muitas vezes as minhas lágrimas, mas a minha mãe sempre dizia assim, amanhã é um novo dia e tudo que a gente faz, embora você não goste, porque eu não gostava, não era o meu trabalho. Minha mãe dizia assim, a gente tem que fazer com amor. Então, se isso está dando dinheiro para a gente, se isso está pagando as nossas contas, a gente tem que fazer isso com amor. Não quer dizer que, né, que as coisas vão parar por aí. É um ciclo. E quando é que a fé voltou? Pois é, quando é que a fé voltou? A fé, ela foi voltando aos poucos. Não vou dizer para vocês que foi no dia que eu voltei para a televisão. Não foi não. Eu acho que a minha comunhão com Deus foi sendo construída ali passo a passo, como eu disse, aquela coisa do pai, da filha. Num formato diferente? Num formato diferente, eu acho. Eu acho, nessa época eu já tinha inclusive sido crismada, eu fui crismada em 92, quando a minha mãezinha falou, disse assim, as coisas não estão bem, mas essa época até, né, quem sabe minha filha, se você for crismada, que você não foi ainda, e foi maravilhoso, mas eu acho que a minha fé foi se fortalecendo, e acho que Deus foi me preparando para o que estava por vir, que é dar a volta por cima, né? Não há bem, né? Não há mal que perdure. Não há mal que sempre dure, bem que nunca se acabe. Isso mesmo. Então, é isso, né? A minha mãe falava isso. Não tem quantas vezes que eu não me lembro, mas é isso. A minha também. Né? Então, é isso, né? Ou, como dizia Chico Xavier, tudo passa, né? A felicidade passa, a tristeza passa, tudo passa. Então, é isso. É um dia de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. Foi fácil? Não. Mas eu estou aqui, fortificada. Eu acho que, eu vendo de longe, né? A pior parte foram as pessoas. Mas... O julgamento das sim, pessoas. Mas eu acho que mais engraçado que o julgamento, assim, tem muito julgamento de internet, essa coisa toda, porque a internet estava meio que começando, né? E assim, o que você falou, o julgamento. Eu via muito julgamento assim, essa menina gastou tudo que ela tinha, né? Gastou tudo e agora tá na pobreza. Não é bem assim não, tá, pessoal? Você não calçou meu sapato para saber onde é que o meu calo aperta. Então, eu nunca tive muito dinheiro, eu nunca ganhei muito dinheiro. E quando eu ganhava alguma coisa, minha mãezinha sempre poupava, que era para os dias, tipo a cigarra e a formiga. Era para os dias. Minha mãe nunca foi uma coisa de gastadeira, ela que controlava as minhas finanças. Então, ela sempre separava um pouquinho ali para a hora. E muitas das vezes, essa não foi a primeira vez que nós passamos uma agonia. Nós passamos uma agonia outras vezes também, mas não chegou, né? Por quê? Porque a gente tinha uma reserva. E essa reserva foi sendo usada. Então, as pessoas gostam muito de apontar o dedo, gostam muito de julgar, mas ninguém nunca quer calçar o seu sapato para ver onde é que o calo aperta, né? Esse seria o certo. Exato. Né? Mas eu também conheci muita gente boa, eu fiz muitas amizades. Acredito que pessoalmente você tenha recebido só carinho. Exato, muito. Porque a internet é um lugar, é uma terra onde as pessoas se escondem. E aí ela acha de falar o que ela quer falar. Exatamente. Isso que você falou. Vinha muita gente de fora para me conhecer, fãs meus que achavam na oportunidade, poxa, eu vou lá tirar uma foto com ela. Era tão gostoso. Olha isso. Que bom, e vende pouco. Exatamente. E era muito prazeroso. Eu fiz amigos. Então eu tenho amizades até hoje que foram feitas através da água de coco. Olha que legal, que coisa boa, né? Eu estava vendendo saúde e fui agraciada com saúde, fui agraciada com amizades boas, amizades verdadeiras. E com uma renovação de fé. Sim, com certeza.
Com certeza. Najara, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Que gostoso. Foi um papo maravilhoso. Com certeza. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem tem essa restauração, essa revitalização de fé, como você teve. Olha, Luzia, eu não sou ninguém para dar conselhos ou para dar, né? Mas assim, não perca a sua fé. Eu acho que a gente passa por altos e baixos, mas também tem uma coisa que a gente não deve esquecer, que Deus nos deu. A força está em nós, né? Nós temos essa força. Nós temos a força de Deus dentro de nós. E a gente esquece, a gente coloca em Deus toda a nossa precisão, a gente não precisa, a gente merece, porque Deus nos fez merecedores. Então, eu acho que eu aprendi agora a gratidão sempre, 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 porque o universo que Deus nos fez é abundante, então a gente merece essa abundância. Nós temos essa abundância dentro de nós, agradecendo sempre. E eu acho, eu tenho para minha vida uma coisa que está na Bíblia e que eu procuro e me esforço para fazer, que é tratar o próximo como a mim mesma. Então, aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não faço para o próximo. Qualquer coisa, o mínimo que seja. O respeito ao próximo. E somos todos iguais, por favor, somos todos iguais, não há diferença em nós. Deus não colocou, Ele colocou diferenças na gente visuais, mas com os olhos do coração nós somos todos iguais. Então é mais amor, eu acho que é isso que falta, é você, essa coisa da empatia, de gostar uns dos outros, sem ver o defeito do outro, porque você também tem defeito. Então nós estamos aqui para isso, para espalhar o amor e sermos felizes. Então não perca a sua fé nunca. Deus nos ama e a gente também deve se amar uns aos outros. Viu? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Gostei muito desse programa. Eu também. Mas temos que encerrar. E estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira na TV Alerj, o canal do povo.